Essa noite eu quero falar sobre prosperidade. Quem não deseja, né, irmãos, prosperar? Prosperar não é riqueza. Riqueza é acúmulo de bens. Riqueza qualquer um, temente a Deus ou não, pode ter. Basta se esforçar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. Não é disso que estamos falando e vamos falar esta noite. Estamos falando de prosperidade. Prosperidade é cada dia que você amanhece e você busca em Deus para que Ele te abençoe a cumprir as suas metas diárias, e você chega no final do dia e você diz: obrigado, Senhor, consegui. Fui no banco, outro dia encontrei com Martinha do Paulo, ficou 3 horas na fila do banco, irmãos, mas ela chegou e conseguiu resolver as suas questões. Glórias a Deus por isso. Prosperar é isso, é você todos os dias ter a sua meta para alcançar e Deus te dar condições, força física, força emocional, força espiritual para conseguir estas realizações. A prosperidade gera paz no coração, riqueza não. Se riqueza gerasse paz, países ricos como o Japão não teriam um índice tão alto de suicídios diários. Então não, nós não vamos falar de riqueza, vamos falar de prosperidade. Irmãos, Deus, Ele, pela sua autonomia, pelo seu poder, Ele decide abençoar de pelo menos 3 formas. Deus decide. Uma das formas de Deus abençoar é quando Ele decide abençoar. Ele, no seu conselho, Ele decide abençoar. E Ele vai abençoar, e ninguém pode impedir essa bênção de Deus. Não importa se é um crente ou se é um ímpio, Deus decide abençoar e pronto, é decisão dEle. Quem vai questionar? Você vê Nabucodonosor, Deus decidiu abençoar. Você vê Saul, Deus decidiu abençoar. Não é mérito, Deus decidiu e pronto. Uma outra forma que Deus decide abençoar, a forma que Deus abençoa, é quando Ele deseja ser adorado. Quando Deus deseja ser adorado, Ele abençoa alguém, Ele derrama um milagre. Quando Deus deseja ser exaltado, Ele derrama um milagre. Não porque você é bonitinho ou cheiroso, mas Ele quer te usar, Ele quer usar o milagre que Ele está derramando sobre você, para que Ele seja o quê? Exaltado, glorificado, adorado e até mesmo temido. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos lembrar que as guerras entre povos ali, a tribo de Israel, né, o povo hebreu e os demais povos que ali existiam, ali eram guerras de povos, sim, mas ali existia uma guerra de divindades. O povo que vencia a batalha significava que a divindade deste povo era uma divindade superior ao povo que perdeu. E toda vez que o povo era fiel ao Senhor, Deus decidia abençoar aquele povo, né, o povo hebreu, e ali havia o quê? O nome de Deus era exaltado, o nome de Deus era glorificado, o nome de Deus era temido. Quando o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, passou pelo mar a seco, essa notícia se espalhou por toda a terra. Os exércitos, quando ouviam falar do povo hebreu, eles temiam, não o povo hebreu, mas o Deus do povo hebreu. Portanto, Deus pode decidir abençoar, e ninguém impede. Deus pode decidir abençoar porque Ele quer ser exaltado, glorificado, adorado ou temido. Ou Deus tem uma outra terceira forma de abençoar. Deus abençoa quando somos obedientes. A obediência chama a atenção de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O tema, não sei se... Não, é Cláudio que está aí? Não enxergo eu bem. É Cláudio. Paulo, não sei se o Rodrigo te enviou o tema. Coloca para nós na tela. Obediência, o tema da noite. Eu enviei para Rodrigo. Obediência traz prosperidade, obediência e prosperidade. A obediência, na história de nossa fé, ela sempre trouxe para o povo de Deus prosperidade. E nós vamos ler sim agora, Paulo, Deuteronômio 12, 28, não sei qual é a versão aí, a minha área, mas a que você colocar eu leio, isso. Vamos ler juntos, irmãos? Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Vou ler sem pausa.
guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, Deus falando, para que bem te suceda, a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Irmãos, a salvação todos nós sabemos, é preciso sempre relembrar, que a salvação é um ato de graça de Deus, favor sem merecimento. A salvação não vem das obras da lei. O nosso Senhor Jesus Cristo removeu as maldições da lei, quando Ele mesmo se tornou maldição na cruz. Cristo removeu as maldições da lei na cruz do Calvário. Ele nos religou a Deus, trazendo de volta o nosso relacionamento pessoal com Deus. Nós vamos lembrar que Deus, quando fez todas as coisas, e ali colocou Adão e Eva nos representando naquele lugar maravilhoso chamado Éden, ali Deus se relacionava pessoalmente com o ser humano. Mas após a desobediência de Adão, Adão perdeu esse privilégio. E Adão, geração após geração, após Adão, esse relacionamento pessoal, até a vinda de Cristo, ela foi eliminada, mas Deus providenciou uma forma do humano, do ser humano, do crente, se relacionar com Deus. Profetas, sacerdotes, sacrifícios, rei. Em Jesus se torna tudo isso. Jesus se torna profeta, sacerdote, rei e o próprio sacrifício e último sacrifício. Não se faz mais sacrifício para agradar ao Senhor, sacrifício de animais para expiar pecados, porque Cristo levou sobre si o seu pecado, levou sobre si os meus pecados, e a partir daí nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, restaurados, regenerados. Morremos para o mundo, vivemos para Cristo. As maldições da lei acabaram em Cristo Jesus. Mas algo interessante, irmãos, que às vezes nós perdemos a noção, é que se as maldições da lei foram revogadas em Jesus, e nós damos glórias a Deus por isso, é preciso lembrar que absolutamente nenhuma sentença de bênçãos e milagres de Deus foi anulada em Cristo Jesus. O mesmo Deus que derramou milagre no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que derramou milagre no tempo de Jesus, no primeiro século, nos dias de hoje, eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que pode, se quiser, abrir o mar. O mesmo Deus que parou a terra, deixou de girar para que houvesse mais tempo de sol para as batalhas, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do dia de hoje que pode parar a terra, se assim Ele desejar. O mesmo Deus que ressuscitou no passado pode ressuscitar nos dias de hoje. Não foram revogadas as bênçãos do Antigo Testamento. Quando você olha e lembra o texto que você já leu sobre Ana, esposa de Elcana, que não poderia gerar filhos e passou momentos terríveis em sua vida, mas foi fiel ao Senhor, você percebe que ela recebeu filhos. E mesmo o Deus que gerou filho em Ana no passado é o Deus que pode gerar filhos no presente. O mesmo Deus que deu à mulher sunamita, ressuscitou o filho da mulher sunamita no passado, no Antigo Testamento, continua sendo o mesmo Deus. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos nos dias de hoje, basta Ele querer. E se Ele desejar, ninguém pode impedir isso. Irmãos, é um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus de honra. Obediência traz prosperidade para a vida do crente. E isso precisa ficar gravado em meu coração. E aí a pergunta que muitos fazem: o que devo fazer? O que devo fazer para ter prosperidade na minha vida? Para eu ter paz em tudo que faço? Para as coisas que eu estou planejando e projetando darem certo e frutificar? O texto nos diz, coloca a primeira parte do texto, por gentileza. O texto nos diz o que você e eu, o crente, deve fazer para ser abundantemente abençoado por Deus. Diz assim: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno. Irmãos, ali Deus já havia dado a lei para o povo hebreu, dado instruções e ordens, na verdade, para o povo hebreu. E ali Deus estava
ensinando o povo: olha, essas são as minhas ordens que eu tenho para você. Essas são as minhas bênçãos que eu tenho para vocês. Mas vocês precisam fazer uma coisa. Vocês precisam me obedecer. Irmãos, a desobediência é diabólico. Quando você volta no Éden, você percebe que Deus, Ele preparou do melhor para o ser humano, para nós. Mas o que impediu que esta bênção do Éden estivesse presente nos dias de hoje? Deus preparou do bom e do melhor para Adão e disse: olha, tudo isso aqui é seu. Todas as frutas, todos os legumes, tudo que você fizer aqui vai prosperar. Você será abundantemente abençoado em tudo o que fizer. Onde você colocar a mão, será próspero. Só uma coisa: aquilo ali é meu. Esta árvore me pertence. Não toque nela. A concupiscência da carne, que o apóstolo Paulo fala, foi gerada em Adão. Os desejos malignos, os desejos perversos já estavam no coração de Adão. Adão podia tomar a decisão de obedecer e viver feliz, e nós viveríamos felizes. Mas Adão tomou a decisão primeiro em seu pensamento, e de tanto pensar ele gerou sentimento até se comportar como um desobediente e pagou com a maldição, expulso primeiramente da presença de Deus, expulso das bênçãos do Senhor, pagou um preço muito caro, e as maldições da desobediência de Adão permanecem no mundo até hoje. Nosso DNA, irmãos, o nosso DNA é um DNA de desobediência. É só você ver uma criança. Eu me lembro quando minha filha era pequenininha, começou a andar, e minha filha tem 15 anos, ainda tinha televisão que o botão de ligar era na frente, né? Hoje não, é bem escondidinho, né? Mas era bem na frente. E aí, ela andando e botãozinho vermelhinho piscando, ela queria ir para lá, e eu tinha que ser muito duro com ela para não desligar, nem lá em casa, nem na casa da avó. Eu tinha que ser duro com ela para não subir e pular no sofá da casa da avó. Muitas e muitas vezes, quem tem filho sabe o que é isso. Quantas vezes você precisou falar com o seu filho a mesma coisa, para ele deixar de fazer ou não fazer, ou impedi-lo de fazer alguma coisa errada? O DNA de desobediência está em cada um de nós. Nós somos programados não para obedecer, mas sim para desobedecer. Existem, irmãos, muitas promessas irrevogáveis na palavra de Deus. Promessas irrevogáveis. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, essa promessa de Deus, se você pedir a presença de Deus na sua vida, se você buscar ao Senhor, você vai achar. Se você bater na porta do Senhor todos os dias, Ele jamais vai não abrir a porta, mas Ele vai abrir e te receber e cear com você. Isso é promessa irrevogável. Busque ao Senhor e você achará. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Promessa irrevogável. Ninguém pode arrancar este selo de nós. Ninguém pode te dessalvar. Nem eu mesmo posso tirar ou retirar a minha salvação, porque uma vez salvo é sempre salvo. Promessa irrevogável de Deus. E tantas outras promessas irrevogáveis Deus tem para nós. Mas também existem ordens de Deus que são irrevogáveis, que exige de nós o cumprimento em sua totalidade, não de forma parcial. Exige de nós obediência total. Crer e ser batizado. Parece besteira, Jorge, mas tem pessoas que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, frequentam esta igreja e outras igrejas e não querem se batizar. Será que creem? Se creem, estão em estado de desobediência. Desobediência é pecado. A prosperidade não vai chegar na tua casa. Fazer isso em memória de mim é uma ordem irrevogável. Todo salvo, irmão, sem exceção. Não precisa fazer curso de teologia, basta participar da escola bíblica dominical para saber quem é Jesus. Todo salvo tem a obrigação de pregar o evangelho com sua vida e com palavra. Todos os salvos estão fazendo isso, eu não sei. O que eu sei é que é uma ordem irrevogável do Senhor. Todas estas ordens devem ser cumpridas, sem questionamentos. Eu fui pregar
dar uma palavra numa igreja ali em Realengo, falar para os homens. Quem estava comigo é o Saraiva e o Edson, né? Foram comigo lá. E aí eu comecei a falar num tema, o tema era falar para os homens lá da igreja. E no meu discurso, eu falando sobre salvação, né, para obedecer, né, o que a gente trata aí no Romeu Máximo, precisa ser salvo, e precisa ter uma transformação, o Espírito Santo tem que habitar. E eu falei, obviamente, creio ser batizado o pastor da igreja. Ele levantou o dedo, não entendi, ele falou assim, não pastor, aqui não batiza não. Aí eu pensei que fosse batismo do Espírito, né? Aí eu, não, batizar, aí eu brinquei, não, batizar com pouca água, com muita água. Ele falou, não, aqui não tem nenhum tipo de batismo, nem com pouca água, nem com muita água. Que igreja é essa, irmã? Pode ser qualquer igreja, menos a igreja de Cristo. Estão em desobediência e arrastando multidões para a mesma desobediência. Estas ordens, irmãos, não podem ser questionadas, não podem ser inventadas ou não cumpridas. Ordens de Deus não podem ser revogadas por ninguém. Entretanto, irmãos, existem algumas promessas também que são específicas, e isso nós precisamos entender quando estamos lendo a Bíblia, que nem todas as promessas são para os dias de hoje ou para nós. Quando você lê na Bíblia lá, e farei de você uma grande nação, é para os dias de hoje, sim ou não? Claro que não, e graças a Deus por isso, né? Foi para aquele tempo. Abraão precisava formar uma família, uma tribo, uma nação, gerar um rei, Davi, da tribo de Davi, veio o nosso Messias Jesus, ordem específica, não é geral. Mas existem ordens, existem, entretanto, algumas promessas, melhor dizendo, que é para geral, para todo mundo, para nós, para mim, para você, neste tempo e fora do tempo, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias, é uma ordem de benefício, tanto naquele tempo, quanto neste tempo, irmãos. Se nós buscarmos ao Senhor, verdadeiramente nós o encontraremos. E quando nós vemos crentes frustrados, crentes entristecidos, é porque verdadeiramente não tem buscado ao Senhor. Pode buscar religião, pode buscar comunhão, pode até buscar serviço, mas se não buscar verdadeiramente o Senhor, o coração continuará um coração empedrecido, um coração frustrado, um coração murmurento, um coração cheio de problemas, mesmo sendo membro e servindo na casa de Deus. Deus nos fala, irmãos, para não apenas guardar suas ordens. Guardar as ordens é importante, mas Deus está nos falando também para cumprir. Qualquer um de nós pode ler uma literatura e guardar em nosso coração, em nossa mente. Isso todos nós podemos fazer. O que Deus nos diz neste texto que nós lemos de Deuteronômio é que além de eu ler, estudar a palavra de Deus e guardar em meu coração, isso não é o suficiente. Eu preciso obedecer. Só o conhecimento não serve para absolutamente nada se eu não colocar o conhecimento em obediência, em prática. Se o crente andar em retidão, em fidelidade, em obediência diante de Deus, este Deus fará todas as pessoas que conhecemos, saberão que somos eleitos do Senhor. E volto a repetir, não estou falando de honra e glória humana, não estou falando de bens materiais e nem mesmo de saúde física. Porque aquele que é temente ao Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que obedece ao Senhor, até mesmo nos dias maus, de escassez, de sofrimento, de dor, ele consegue testemunhar a glória de Deus quando ele é obediente. E quando este servo de Deus se torna obediente, esse testemunho de obediência traz paz, um coração deste servo de Deus, sendo em dias bons ou em dias maus. O desobediente, irmãos, não tem paz no coração. O desobediente não tem paz em suas orações. O desobediente não tem paz com os irmãos. O desobediente não tem paz com a igreja. Não tem paz com o pastor. Não tem paz com a família. Não tem paz consigo mesmo. O crente desobediente, ele é atormentado. E as bênçãos do Senhor são impedidas de chegar até a sua vida ou a sua casa. Seguir, irmãos, a conformação do mundo comum e impureza não vai trazer prosperidade para a nossa vida, para a vida do crente. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo. Aquilo que causa prazer a Deus, irmãos, também
causará prazer a você, ao servo dele. Aquilo que causa tristeza a Deus, certamente, algum dia, vai trazer tristeza a mim ou a você. O que devo fazer para ser abençoado? Guarda e cumpre todas as palavras que te ordeno. Por que devo guardar e cumprir as ordens do Senhor? Porque devo ser obediente? Talvez alguém pergunte. O texto nos diz na segunda parte, e isso é extraordinário, para que bem te suceda. Irmãos, esse texto nos traz confiança no Senhor, porque quando eu sou obediente ao Senhor, algo extraordinário vem da parte dele. Ele diz, e é promessa irrevogável, para que bem te suceda. Mas é algo tão extraordinário na vida do crente, isso Caleb falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a bênção do Senhor é tão abundante para aquele que é obediente, que a bênção não vem apenas sobre a minha vida. A promessa de Deus é que para que bem te suceda, aí segue, a ti e a teus filhos, mais que isso, depois de ti, para sempre. Irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, essa é a confiança que temos que ter no Senhor. Quando nós somos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, você é abençoado, a sua esposa é abençoada, o seu marido é abençoado, seus filhos são abençoados, os filhos dos seus filhos são abençoados. Tamanha é a importância que Deus dá à obediência de seus servos. O Novo Testamento confirma e ratifica a promessa de Jesus. Veja o que Jesus diz para nós. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O que Jesus está falando, está ratificando o que nós lemos em Deuteronômio. Quando você recebe Cristo em seu coração, imediatamente, irmãos, a bênção cai sobre a sua vida. Eu tinha um tio, ele é falecido, ele era um construtor numa cidadezinha onde ele morava, lá no interior de Minas. Construtor famoso. As principais obras lá dos prédios lá eram com ele. Mas ele tinha uma vida simples, uma vida difícil. Andava mal vestido, mulambento, sabe, fisionomia. Um dia ele teve um encontro com Cristo. Irmãos, que diferença Cristo fez na vida dele. A aparência dele mudou, o cabelo dele mudou, a roupa dele mudou. A casa que era muito simples, ele construiu uma casa boa para a esposa, para os filhos, para ele, com vários quartos, mobiliou. A vida dele mudou completamente. É a bênção de ser fiel ao Senhor, a bênção de ser obediente. Ele era alcoólatra, foi transformado, o álcool deixou de fazer parte da vida dele. Transformação. A vida dele era testemunho naquele lugar, porque ele era um homem conhecido naquele lugar. E as pessoas nem o reconheciam mais, porque ele ficou muito bonito perto de quem ele era. A obediência de seguir a Cristo é promessa dele, para que de bem te suceda, a ti e teus filhos, filhos de meus tios, todos eles convertidos, casados, casadas, famílias abençoadas, porque a bênção que veio sobre a vida dele, caiu sobre a vida de seus filhos, seus genros, suas noras, seus netos que lá estão. Assim é conosco, irmãos. Por isso que o inimigo, os principados e potestades, fazem de tudo, irmãos, para nos seduzir, para não sermos obedientes, porque ele sabe que uma igreja obediente ao Senhor, falamos aqui agora, Fernando falou algo muito importante, sobre dízimos e ofertas. Eu conversando, irmãos, já vou concluir, mas eu tenho que falar isso, pastor. Eu conversando com o irmão, aqui, membro da igreja, mais de 30 anos membro desta igreja, irmãos, acho que nasceu no Evangelho. E aí, conversando sobre outras questões, outros problemas da vida dele, veio no meu coração, eu falei, você é dizimista? Ele estava conversando comigo com aparência de tristeza, né? Das dores que ele tinha. Estava ali contando. Quando eu falei, você é dizimista? Uma pergunta assim, você é dizimista? A aparência dele de tristeza e de humildade ou simplicidade se tornou aparência de guerra. Ele olhou para mim com cara de raiva. E foi querer me dar aula sobre dízimo. Eu falei, não quero discutir isso não. Eu estou perguntando se o teu coração é dizimista. Ah, não consigo pagar minhas contas, como é que eu vou ser dizimista? Eu falei, irmão, se você não, com o que você ganha, você não paga suas contas, com 10% a menos do que você ganha, você vai continuar não pagando suas contas, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, a princípio. Aí eu perguntei para ele, deixa eu te falar uma coisa, irmão.
com todo carinho: esse ano você já levantou em um culto e ofertou 10 reais? Ele falou: não. Tudo bem, 10 reais é muito dinheiro. Tu já levantou e ofertou R$1 esse ano? 5 centavos, irmãos. Não. O problema não é que ele não tem, é que ele é desobediente. É muito mais grave do que não ter. E é óbvio, irmãos, quando eu sou desobediente, as bênçãos do Senhor são retidas. Quando eu sou obediente, isso é uma questão de lógica. Quando eu sou obediente, aqui está a promessa para que bem te suceda a ti e a teus filhos. Se eu sou desobediente, é óbvio que é ao contrário de tudo isso. Não virá bem sobre mim, não virá bem sobre meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Tamanha a importância da obediência ao Senhor. Não adianta viver uma vida mais ou menos, tem que se viver uma vida obediente ao Senhor. Eu quero concluir com a última parte do texto, dizendo: quando é que as bênçãos do Senhor me alcançarão? É a pergunta, e o texto responde: quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Guarda em teu coração. Para guardar tem que meditar na palavra dia e noite, é o que Deus falou para Josué. Obedece. Se você obedecer, tu e teus filhos, e aí Deus ratifica o que Ele falou no início: quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Não é a igreja que vai olhar para você, não é a sua família, não são os pastores, não são os diáconos. Os olhos do Senhor, irmãos, eles estão em toda parte, observando atentamente cada um de nós. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto, principalmente a intenção do meu coração, a intenção do seu coração. O Senhor esquadrinha o coração de cada um de nós e sabe verdadeiramente o que estamos pensando e sentindo, antes mesmo de pensarmos ou sentir. Aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos afirmam que o Senhor está atento à intenção do meu coração. Eu quero concluir deixando um texto para os irmãos, de João 15, 14, se puder colocar. Paulo, coloca para nós João 15, 14 para eu concluir. O ministério de louvor pode subir. Irmãos, não existe algo mais difícil do que obedecer. É mais difícil do que crer. Porque o inimigo dia e noite fica tentando você para ser desobediente, trazendo para você várias teologias diferentes, influências, para que você não obedeça, para que você não seja abençoado, para que você não prospere, para que você seja um crente morno. E a palavra de Deus diz algo muito terrível sobre ser morno: os mornos serão vomitados. Eu quero deixar para vocês João 15, 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. 14, pode passar. Vou ler aqui no meu, acho que é 1 João, me perdoa, tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos guardados, estudo da palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você tem guardado no seu coração os mandamentos do Senhor? Glórias a Deus por isso. Agora seja obediente, porque a prosperidade, quando você olha as bênçãos de Deus no Antigo Testamento, que não foi revogado essas bênçãos, você percebe que Deus se alegra quando somos obedientes. Jesus ratifica, dando ordens irrevogáveis para cada um de nós que cremos nele. E essas ordens eu não posso deixar de cumprir: crer, ser batizado, pregar o Evangelho, fazer isso em memória de mim, estar em comunhão com a igreja, participar da ceia do Senhor, ofertar, dizimar, viver uma vida de santidade. Quer ser abençoado e prosperar, irmãos? Não existe outro caminho a não ser obedecer a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, as demais coisas lhe serão
acrescentadas. No mais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.